Glória a Deus. Informações importantes para a caminhada nesse final de ano. Você não pode perder as atividades. Abra comigo sua Bíblia, livro do profeta, ou do rei, né? Que também serviu de profeta naqueles dias, Salomão. O livro é o Provérbios, o capítulo é o 16, e nós vamos ler o verso 3. Provérbios, capítulo 16, verso 3. Você abrir a sua Bíblia bem praticamente no meio dela, você já abre praticamente em cima do livro de Provérbios. Podemos? Diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Vamos todos repetir o texto, está aí na tela, pode estar um pouquinho diferente da tradução que você tenha na sua Bíblia. Por exemplo, na revista corrigida diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Vamos lá então, ao que está na tela, hein? Todos juntos. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os teus planos serão bem-sucedidos. Amém. Podem sentar, por gentileza. O tema que quero compartilhar a palavra nessa noite, nós estamos no ano da graça. Vamos todos falar o verso do ano? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Eu acho que ainda precisa da colinha, quase no final do ano. Misericórdia. Diga para o seu irmão assim: misericórdia. Gente, você já percebeu como é difícil gravarmos a Bíblia, né? Mas a gente grava tanta bobagem. Às vezes você ouve uma piadinha, uma vez você gravou, mas um versículo da Bíblia o negócio garra. Então eu vou, mais uma vez, né, em nome de Jesus, vai ter o seu repertório aí de versículos bíblicos gravados, mais um adicionado à sua coleção. Vamos lá? Amém. Glória a Deus. A graça. Esse ano é o tema que tem norteado as nossas mensagens, nossos programas, nossos eventos, na graça de Deus. A graça é aquele ato de Deus a nosso favor que nós não merecíamos, mas Ele escolheu nos amar, apesar de mim, apesar de você. Então repita comigo assim: apesar de mim, Deus me ama. Amém? E Ele está agindo a seu favor. Então, o tema da mensagem é a ação na graça. A ação na graça. Ou seja, o nosso serviço, o nosso trabalho. Quando falamos o nosso serviço, o nosso trabalho é o nosso ministério. A missão que o Senhor Deus nos outorgou, aquela que Ele nos direcionou, determinou para que nós venhamos a executar. Em suma, temos um grande problema em relação a isso. Alguns equivocadamente acham que a grande missão de sua vida, talvez, por exemplo, quando tem um talento na música, seja tocar, seja cantar. Ou quando, quiçá, tem uma boa palavra, uma boa oratória, seja pregar. Ou talento natural, seja pintar um quadro, ou efetuar uma ação de teatro, uma ode, né, por escrita, e por aí vai. Ser um artista.
Mas a nossa missão, a principal ação que temos que desempenhar, é aquela que Jesus deixou muito mais claro do que qualquer outra. Todas as demais são acessórias a essa. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 28, verso 19. Vai na tela, por gentileza. Mateus 28. Começa aí, ó. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, a nossa grande missão, a principal, as demais são acessórias, ou seja, nos ajudam a cumprir essa, é fazer discípulos. Repita comigo: Deus quer que eu faça discípulos. Só que para fazer discípulos, irmãos, primeiro eu preciso ser discípulo. Ninguém forma aquilo que não é. E o discípulo, ele entende seu propósito, ele se submete à vontade de Deus, por ser discípulo do Senhor, e discípulos somos uns dos outros. Então, aqui na Igreja Batista Vitória, nós temos algumas formas de trabalhar o discipulado, e nós aprendemos aqui hoje, a Samanta passou aqui, né, que é o nosso grupo de afinidade Vitória, que são os nossos grupos menores, ou a igreja multiplicada nas casas, é uma forma de fazer discípulos. E nós trabalhamos o cuidado com as pessoas. A outra é na sua própria família, no seio da família. Vocês, membros de suas casas, sua família natural, fazem na sua casa um culto doméstico. A nossa casa é o templo. Repita comigo: minha casa é templo de Deus. Irmão, se você realmente se diz discípulo, servo do Senhor, o lugar onde mais temos que ser discípulos é na nossa casa, não é? Então, a ação da graça também em nosso lar, ser discípulo em casa. Então, toda segunda-feira nós incentivamos aqui, venhamos a fazer a nossa célula mãe, que nós chamamos de célula Mater, que é o culto doméstico, reunindo a nossa família, desligarmos das redes sociais, da TV, de outras coisas que nos dispersam, para adorar a Deus em nossa casa, ler a Bíblia e compartilhar a palavra de Deus. Mas a ação na graça, ela envolve inúmeras outras atividades que nos cercam, pois nós temos que compartilhar Jesus às pessoas. E aquilo que nós fazemos, ou seja, todas as nossas ações, de dia, no nosso caminhar, relações no trabalho, nos estudos, com as pessoas que convivemos, nós temos que entender que nós estamos fazendo algo espiritual. E deve ser espiritual, intencionalmente capaz de produzir transformação ou influência na vida das pessoas. Então, consagre ao Senhor tudo o que você faz. Está no trabalho? É consagrado. Está em casa, em atividades? Consagre ao Senhor. Está no trânsito? Tem gente que é difícil consagrar a caminhada no trânsito ao Senhor. Consagre ao Senhor. Está em conversa, em relações, seja elas de que for, consagre ao Senhor. E isso tem um impacto, inclusive, na forma como nos relacionamos. Porque se é consagrado ao Senhor, isso quer dizer que o profano tem que estar fora. Porque Deus não aceita nada impuro ou misturado. Ou é dele ou não é. Então, aí o que acaba acontecendo? Há uma influência espiritual poderosa. Quando Salomão traz esse conhecimento gracioso, e quando eu falo gracioso, porque é da graça de Deus para os seus contemporâneos, e chega até nós pela palavra, ele ainda traz a conhecimento que haverá uma benéfice muito grande, pois os seus planos serão bem-sucedidos. Tudo que nós levamos para Deus, nós temos de volta ainda o resultado da benevolência do Senhor. Então veja bem, querido, se eu consagro ao Senhor o meu trabalho, eu vou ter de volta
produtividade, sucesso, realização. Se eu consagro, Senhor, relacionamentos, eu terei de volta o melhor, aquilo que tudo que nós sonhamos, felicidade, amor e bom relacionamento. Lembrando que tudo que Deus faz a nosso respeito ou realiza em favor de nós, nós estamos dentro da sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, algumas coisas nós precisamos tomar conhecimento quando a ação é na graça. Primeiro, eu gostaria de ler com você aqui, Filipenses capítulo 4, versos 12 e 13, que traz a nós um entendimento seguinte, que o segredo de uma vitória ou de um sucesso é que a nossa força, ela reside no Senhor. Vamos lá, Filipenses capítulo 4, versos 12 e 13. Olha o que Paulo leva de informação à igreja na cidade de Filipos em sua carta. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é estar ou ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Veja bem que ele fala aqui, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz: seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí ele revela o segredo: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar todos juntos? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu acho que vocês estão precisando de um fortalecimento, entendeu? Então vamos repetir novamente para dar aquela trabalhada no fortalecimento. 1, 2, 3 e... tudo posso naquele que me fortalece. Ficou mais forte porque eu estava falando no microfone, né? Então agora só vocês. Olha aqui, queridos, que nós podemos tirar de ensinamento espiritual para a nossa vida. Olha, eu aprendi a viver, tem uma tradução que fala assim, eu aprendi a ter felicidade em qualquer situação. Isso é o sonho de todos, ser feliz. Se perguntar, qual é o seu propósito na sua vida? A pessoa vai casar, nós temos aqui alguns noivos, né? Vai casar, o que você quer ser? Feliz. É ou não é ali o casal ali bonito? É ou não é verdade? Quero ser feliz. Só que no casamento nós temos a época boa, época ruim, época de dificuldade, época, mas a nossa vontade é ser feliz. Perguntarmos um casal mais maduro, ou seja, que tem uma caminhada maior de casamento, o que é? Continuar sendo feliz. Porque você já chegou até aí, é porque Deus tem dado graça, tem sido feliz, né? Eu e a Elida, por exemplo, nós queremos continuar a ser felizes, né, amor? Está vendo como minha esposa está bonitona hoje, de cachinhos? Continuamos a ser felizes. Nessa aí eu já ganhei uma felicidade, né, gente? Quando você elogia, o que acontece? Você recebe de volta. São coisas que nós plantamos. Agora, nós podemos potencializar isso, potencializar essas bênçãos de felicidade com esse segredo. Não podemos deixar de fora o Senhor. Ele não pode estar alijado de nossa vida, não pode estar. Ele tem que estar no centro. Olha, a palavra já diz tudo. Senhor, ou Ele é Senhor, Ele não é nada. Ou é o Deus da nossa vida, aquele que nos dirige, aquele que nos controla, nos governa, dita a regra, ou Ele não é nada. Porque senão você mesmo, ao tomar a direção, ao tomar as decisões, ao dirigir a sua vida, você está trazendo a você o risco. Qual é o risco? De tudo dar ruim, de tudo dar errado. É o seu risco. Você, por sua conta e risco, você decidiu fazer. Não é? Então nós precisamos estar entregues ao Senhor. Essa é uma decisão pessoal, ninguém pode tomar por você, ninguém pode te obrigar. E Deus nos oportuniza experiências, chances para que nós venhamos a tomar a melhor decisão, que é renunciar a si mesmo, o seu eu, ou seja, a governança da sua própria vida, dizer eu acho, eu penso, o eu, né? Eu, e deixar que o Espírito Santo governe a sua vida. Bom, tudo eu posso naquele que me fortalece.
No Salmos de número 37, 5, o salmista nos dá um alerta quanto a nós temos a benéfice de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Sempre quando eu cito esse verso, eu gosto de citar a segunda parte do versículo, que é a que a gente mais gosta. Ele tudo fará, glória a Deus, maravilha, ele tudo fará, 100% ele fará. Só que às vezes nós tomamos o lugar de Deus e queremos fazer alguma coisa, antes mesmo de que o Senhor tenha dirigido qual caminho você vai trafegar. E aí é o problema, porque a palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Então é Ele que vai dizer: vá por aqui, caminhe nessa situação, faça isso. Irmãos, eu aprendi uma coisa: não fazer nada sem que Deus não diga que deva fazer ou não. Quando fiz aquilo que Deus não falou que era para fazer, eu colhi a consequência da gravidade do meu erro, e aí não tem volta. Às vezes tem pessoas que fazem as coisas por sua conta e risco. Olha, conta, e o problema é o risco, mas na hora do risco: irmão, ora por mim, tem misericórdia, está acontecendo isso na minha vida, as coisas estão tão difíceis, ficou difícil, está ruim. Aí é a hora de pedir a Deus para consertar a decisão errada que você tomou. E glória a Ele, aleluia ao nosso Deus, porque mesmo sendo cada um de nós assim frágeis nisso, Deus ainda tem misericórdia de nós. E se nós estamos aqui, porque a misericórdia do Senhor tem sido grandiosa para conosco. E as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã, diz as Escrituras. Mas tem hora que não tem tempo. O risco foi tão grande que a pessoa tomou que não tem tempo. Igual, por exemplo, uma pessoa está decidida a atravessar uma avenida. Aí ele vê que o sinal de trânsito ainda está aberto para os carros. Ele decide: não, eu vou atravessar, vai dar tempo. O que ele está fazendo? Está indo por sua conta e risco. Se aconteceu a tragédia, foi ele que colocou o pé na avenida cheio de automóveis. Não é mais fácil esperar um pouquinho só? Mas por conta e risco. Tantas vezes acontecem tragédias. Outro ponto que nós temos que destacar, quando Salomão fala: consagre ao Senhor tudo que você faz, é que nesta consagração ao Senhor, em tudo que nós fazemos a Ele, queridos, nós temos que ter confiança. Acabei de citar Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Diga assim comigo: tenha fé. Agora vamos fazer uma brincadeira assim, balança a pessoa que está ao seu lado: tenha fé, irmão. Às vezes que acaba acontecendo que essa frase, a gente até profere vazia às vezes, tenha fé, irmão. É o sem fé falando para alguém ter fé, tenha fé, irmão. Ter fé não é simplesmente falar, é um ato interior, é uma decisão interior de confiança plena no Senhor, mesmo quando tudo parece que vai acontecer de outra forma. Quando os nossos olhos estão nos pregando aquela peça enganosa, você está olhando assim: mas não tem como, não tem chão, como que eu vou pisar nesse negócio? Mas Deus está falando: vai. Sabe o que acontece, queridos? Quando não tem piso, e Deus manda que nós venhamos a dar o passo, Ele vai fazer que apareça debaixo de nós o chão. Se não aparecer, pode ter certeza que Ele vai te levar no colo. É como aquele cântico que retrata a passagem do povo de Israel pelo mar, ou do povo de Israel também pelo rio, a pés enxutos, como diz a Escritura. Se Ele não abrir o mar, Ele vai nos fazer andar sobre as águas. Por quê? Porque Ele já disse, Ele já demonstrou fisicamente que para Deus é possível. Ele andou sobre as águas, e também Pedro, mesmo na fragilidade, deu uns passinhos lá, mais ou menos. Se Pedro deu uns passinhos mais ou menos, irmãos, nós também podemos, porque temos certeza que na hora de afundar, o Senhor vai dizer assim: vem cá, ô sujeitinho de pouca fé, e vai nos ajudar, e vai nos socorrer, vai nos garantir. A questão toda é a confiança. O salmista, nos Salmos de número 13, verso 5, ele falando a respeito dele, para aqueles que estavam à sua volta, ele diz: quanto a mim, confio na tua graça,
E aí ele completa, né, que o meu coração se alegre na tua salvação. Era uma oração, um cântico de oração que o salmista estava fazendo, irmãos. E nós precisamos muito pedir a Deus ajuda para que na confiança nós não venhamos a falhar, a retroceder, a desanimar. Porque se tem alguém que nós podemos estender as mãos e vai nos socorrer, é o Senhor Deus, não é? E é interessante que quando as coisas ficam tão ruins, mas tão ruins, até aqueles que não têm fé falam assim, agora é só Deus. Já viram isso? É só Deus mesmo, só Deus. Eu já vi tanta essa expressão em gente que estava em fase terminal, final de vida, em condições assim difíceis, só Deus. E aconteceu a virada, um milagre, porque o nosso Deus pode todas as coisas. As Escrituras dizem, agindo Deus, quem pode impedir? Então, nós precisamos confiar no Senhor. Ainda no Salmo 13, verso 5, ele diz, quanto a mim, confio na tua graça. Em sua oração ele diz, que o meu coração se alegre na tua salvação, ou seja, esteja feliz pela melhor, ou a maior, a mais importante de todas as bênçãos, é o livramento, a salvação. Mas nós não podemos perder este foco, queridos. Não troque o que Deus tem de melhor e mais trabalhou para você, e foi por isso que ele foi à cruz, por outras coisas que não suprem a salvação. A salvação é para a eternidade, qualquer outra coisa é passageira. Para finalizar a mensagem, nós já vimos aqui a ação na graça, que é o nosso ministério principal. O segredo para vencermos em toda e qualquer situação, a nossa força é o Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos que manter a confiança, questão de fé, confiar no Senhor. Quando Neemias estava refazendo os muros da cidade de Jerusalém, uma missão que foi dada a ele pelo Senhor, lá no livro de Neemias, capítulo 9, verso 31, em um momento de oração também, ele fala, tu me dás o teu escudo de livramento, a tua ajuda me fez forte. Quero salientar aqui, irmãos, que o escudo não era o escudo de Neemias, era o escudo do Senhor. A visão que Neemias teve de Deus naquele momento é que Deus era um guerreiro. Tu me dás o teu escudo de livramento, e para nós, a visão que nós temos de Deus em determinadas situações, que nós precisamos confiar no Senhor, é exatamente essa, qual a visão que nós temos de Deus? Infelizmente, às vezes alguns têm um Deus pequenino, Deus é pequeno demais, a sua confiança está diminuta, a sua fé é pequena, porque Deus não é capaz de fazer, ele não confia plenamente no Senhor, Deus é pequeno. Mas Neemias precisava de guerra, Neemias precisava de proteção, ele precisava de reconstruir os muros da cidade de Jerusalém que estavam derribados, ele não tinha outra saída. Então, quem era o seu livramento? Senão o Senhor. E foi nesta visão de que Deus, como um guerreiro, um protetor, que veio a ele o livramento. Tem pessoas que, por exemplo, vão ver a Deus em sua visão como um pai, uma mãe, um Deus que acolhe, sozinhos, necessitados, em momentos de dificuldade. Como será o nosso Deus? Deus é o Pai, meu Pai. Deus é o meu livramento, é o caminho para a minha ajuda. Queridos, o Senhor Deus age em suas multiformes graças. Ele pode usar desde um médico num hospital, no momento de dificuldade, estava lá você num leito de hospital, no momento de dificuldade, Deus usa uma ferramenta, ele é médico dos médicos, é o Rafá, Deus que sara. Para Abraão, por exemplo, lá no monte, ele foi a voz do livramento que livrou o seu filho do cutelo, porque era a hora de sacrificar Isaac, mas Deus bradou, não faças isso, e de repente ele ouviu nos arbustos um cordeiro. O cordeiro livrou a Isaac da morte, e o cordeiro também de Deus tem nos livrado da morte eterna. Para mim e para você, o Senhor é nosso protetor, é nosso livramento.
Então, a visão que nós temos de Deus, queridos, ela pode ir sendo acrescida à medida que nós vamos tendo experiências espirituais com o Senhor. Mas uma coisa é certa, nós não podemos abrir mão da confiança no Senhor. Não podemos abrir mão de nossa fé. Então, à medida que Deus vai agindo, nós vamos crescendo no entendimento de que a graça se mostra em seu amor fiel e por seus atos maravilhosos. No Salmos de número 107, versos 19 a 21, o salmista fala: na sua aflição clamaram ao Senhor, Ele os salvou da tribulação em que se encontravam, Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Olha que interessante agora, que eles deem graças ao Senhor, por seu amor leal, e por suas maravilhas em favor dos homens. Nós precisamos aprender a sermos gratos, gratidão. Na ação da graça, a gratidão é retribuição. Uma das falhas mais grotescas que alguém pode cometer, queridos, é a ingratidão. E você percebe-se que está caindo nesse erro terrível, é quando você não é grato a Deus. Não apresenta a Deus a sua gratidão, pelos seus feitos maravilhosos, e o salmista fala aqui, por seu amor leal. Deus tem sido leal para conosco, o problema somos nós que somos ileais, e temos que cuidar disso, pois Ele está atento a nós, está nos socorrendo, está nos mantendo seguros, está nos ajudando, mas nós temos que retribuir na gratidão. Deus está fazendo maravilhas a nosso favor. Quem tem experimentado maravilhas de Deus em sua vida diz amém. Então nós temos que agradecer, sermos gratos. O mesmo Neemias, agora no capítulo 29 de seu livro, versos 11 a 14, as escrituras diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Tem algumas palavras que eu quero destacar aqui, alguns verbos no infinitivo, quando Deus fala com Neemias em resposta à oração, em sua petição de reconstrução da sua cidade. Primeiro, clamar, orar e procurar. Clamar, orar e procurar. Esses três verbos. Nós precisamos manifestar a Deus a nossa necessidade, a nossa aflição. Quando manifestamos a Deus a nossa aflição, como diz aqui no ponto anterior, Ele vai se apresentar a nós para suprir a sua necessidade naquela situação em que estamos em fragilidade. A Sagrada Escritura nos declara que nunca se viu um justo passar necessidade, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ou seja, Ele vai apresentar-se, vai suprir a nossa necessidade. Agora, como disse também no ponto anterior, oração, orar. Repita comigo: clamar, orar e procurar. Irmãos, e olha que interessante nisso. Ele diz aqui: vocês me procurarão e me acharão, porque eu me deixarei encontrar. Olha que lindo isso, não é? Deus quer essa relação pessoal conosco. Ele vai se deixar encontrar, ou seja, virá em nossa
direção. Quando decidimos, portanto, clamar, orar e procurar, nós vamos encontrar a razão do nosso socorro, o Senhor. Para finalizar, Salmos 31, versos 19 a 21. Como é grande a tua bondade, e reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedestes àqueles que se refugiam em ti. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo. Olha, meu irmão e minha irmã, meu querido e minha querida, o Senhor sempre está dispensando de si para nós seu amor, porque Deus é amor. Então Ele está se dando, deixando-se encontrar. O que nós precisamos é clamar, orar e procurar. Tendo consciência nesta realidade espiritual, na ação da graça, ou na graça, nós só precisamos contar com Ele, que tudo vai dar certo. Eu quero que nessa noite você faça uma reflexão de sua vida. Como você está fazendo em sua caminhada? Você está consagrando, está deixando Deus dirigir os seus passos em tudo o que realiza? É a pergunta que Deus está fazendo para você. Quando isso acontecer, o seu maravilhoso amor vai se manifestar plenamente em sua vida. Que Deus multiplique essa palavra, no nome de Jesus. Vamos colocar de pé?